Cristo. Domingo passado nós ouvíamos e celebrávamos na liturgia com a Santa Igreja a solenidade da Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. Manifestação quer dizer colocar ao conhecimento, levar ao conhecimento algo que já existia, mas estava oculto. De fato, Deus, com sua bondade, com seu amor, desde sempre existem, mas na plenitude dos tempos, Deus tornou-se isso conhecido para nós, quando manifestou-se na pessoa do seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Foi a manifestação, a epifania para as nações, para os povos pagãos representados naqueles 3 reis magos. Hoje, festa do batismo de Jesus, temos uma nova epifania, uma nova manifestação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Quando Jesus foi descer as águas lá no Rio Jordão, batizado por João, ao sair do rio, viu os céus se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre eles e uma voz, a voz do Pai que declarava: "Este é o meu Filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer." Aqui está atestado pelo próprio Pai que Jesus é esse Deus que veio à nossa realidade, veio nos visitar, entrou na nossa história. Jesus é Deus. Ah, Padre, por que então ele foi batizar-se no Rio Jordão? Uma vez que aquele batismo de João, nós sabemos, é um batismo de arrependimento, de penitência. De fato, o batismo que João Batista pregava e realizava era um batismo de penitência, de arrependimento, de conversão para as pessoas. Mas Jesus não tinha pecado porque precisava arrepender-se, precisava batizar-se, precisava lavar-se. Ele não precisava, mas ele quis. Ele quis solidarizar-se com todos nós que pecamos, quis ser solidário com o povo que, arrependendo-se, penitenciava-se dos pecados. Então aqui nós podemos entrar um pouco no contexto. O povo de Israel havia sido retirado da escravidão lá do Egito. Deus, na sua bondade, enviou Moisés para retirar o povo, libertar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. E pelo deserto, o povo sofrendo, suplicava a Deus, pedia a Deus clemência, misericórdia, muitas vezes. Deus, andando no meio do povo, socorria. Em determinado momento, próximo a adentrar a terra prometida, Deus avisou para o povo, Deus anunciou para o povo que lá na terra prometida, é de fato uma terra onde corre leite e mel, onde teriam muita abundância, mas era preciso que o povo ficasse fiel a Deus, permanecesse fiel, não misturasse com os ídolos pagãos dos povos vizinhos. E o povo então comprometeu-se diante de Deus, fez o compromisso: nós serviremos ao Senhor, eu e minha casa servirei ao Senhor, ficaremos firmes, iremos sempre estar com Deus. Quando nós estamos em determinadas situações difíceis, é fácil dobrar os joelhos, e de fato fazemos isso, dobramos os joelhos, rezamos, suplicamos, pedimos a Deus, Deus nos atende, nós ficamos agradecidos. Porém, quando o povo adentrou a terra prometida e começou a experimentar a abundância de bens, começou a usufruir de toda aquela abundância, cumprimento das promessas de Deus,
povo começou a encantar-se com as realidades terrenas. E logo começou a esquecer Deus, esquecer os benefícios de Deus. Assim também é fácil para nós muitas vezes. Quando passou a dificuldade, passou a provação, nós voltamos à paz, à tranquilidade, estamos prosperando, tudo está indo bem, vento em popa. É fácil esquecer Deus, é fácil voltar as costas contra Deus, ou para Deus, deixar Deus de lado. Esquecemos facilmente os benefícios recebidos de Deus. Assim o povo de Israel também na terra prometida, logo começou a esquecer Deus, deixou Deus de lado, só que vieram as consequências. O povo foi sendo fragilizado, foi iludindo-se, misturando com os povos pagãos, os vizinhos começaram a misturar-se e adorar os ídolos pagãos, traíram a Deus. A consequência é que terminaram muitas vezes sendo exilados, escravizados novamente pelos povos vizinhos, pelos pagãos, perdiam constantemente as guerras nas quais se metiam com os inimigos, e isso durou por muitos anos, por muitos séculos. Mas Deus, na sua bondade, Deus nunca desiste de nós. Deus, que nos criou para si, não nos deixa abandonados. Deus enviou logo os profetas para avisar o povo: eu mesmo um dia irei estar junto do meu povo, irei salvá-lo. E, chegada a plenitude dos tempos, como diz a carta aos Gálatas, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, para nos libertar do pecado. E seu Filho de Deus veio e manifestou-se na criança que nasceu da Virgem Maria. E então Deus faz parte agora deste povo que havia pecado, mas que precisava encontrar-se novamente com Deus, precisava ser repatriado. E Deus então, antes de Jesus começar o seu ministério público, Deus envia João Batista para dizer para o povo: olha, Deus já está à porta, a salvação já está à porta, batendo. Preparem-se, abram o coração para receber essa salvação. Jesus está chegando. Convertam-se, tirem dos vossos corações os obstáculos, para que Ele possa encontrar uma passagem livre, acesso fácil à vossa vida, aos vossos corações. E então esse discurso de João para o povo levou as pessoas ao arrependimento. E como sinal desse arrependimento, dessa penitência, mergulhavam-se nas águas do Jordão, eram lavados nas águas do Jordão, sinal de que, de fato, estavam se convertendo, estavam deixando os seus erros, os seus malfeitos, e estavam se abrindo para, quando Jesus apontasse, eles pudessem recebê-lo. E então, de repente, no meio daquela multidão, Jesus aparece, para também, com o povo, mergulhar-se naquelas águas, fazer penitência junto com o povo. Aí nós podemos perguntar: a penitência era por causa dos pecados. É possível arrepender-se, fazer penitência pelos pecados dos outros? Nós arrependemos, nos penitenciamos dos nossos pecados. Mas, quando nós entendemos que o arrependimento é, sobretudo, uma dor que sentimos por ver o coração de Deus que nós amamos ofendido, nós sofremos também. E aí podemos, nesse sentido, dizer: nós arrependemos dos pecados do povo, dos pecados do meu povo, dos pecados dos outros. Nós fazemos penitência por causa dos pecados dos outros. E de fato, Jesus fez isso. Começou sua penitência desde o dia em que desceu dos céus, fez homem no seio da Virgem Maria, começou o seu sacrifício por nós, por causa de nós. Depois nasce pobre, humilde, sofredor, lá no presépio em Belém.
vai viver na pobreza, na humildade, na simplicidade de Nazaré. Chegado aos 30 anos, vai ao Rio Jordão lavar-se, penitenciar-se com o povo, e esse seu sacrifício vai culminar na cruz, quando Jesus entrega-se à morte para nos libertar dessa morte, da morte eterna. Assim, essa vida de Jesus foi toda essa via crucis, essa entrega total por nós, por causa dos nossos pecados, para nos salvar, nos libertar. E Jesus, descendo as águas do Jordão, santifica aquelas águas que irão também nos lavar, nos purificar verdadeiramente e nos configurar a Ele próprio, a Jesus. Com o batismo, nós nos configuramos a Jesus. Também nessa missão de arrependermos e penitenciarmos pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. É também uma missão nossa ajudar os outros a se salvarem. Rezarmos, intercedermos, sacrificarmos, oferecermos boas obras pelos nossos, que às vezes não compreendem, às vezes não têm a mesma noção que nós temos, ou às vezes não desejam aquilo que nós desejamos, que é a salvação. Nós podemos ajudá-los nesse processo. Quantas mães de família, quantos pais de família se sacrificam, se penitenciam, dia e noite, pela conversão dos filhos, pela conversão dos parentes, sabem que estão em maus caminhos, andando por caminhos que não condiz com a salvação eterna, e então se colocam de joelhos diante de Deus, rezam, se sacrificam dia e noite, e conseguem, alcançam a conversão daqueles por quem rezam. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais deseja que os outros também se aproximem dele. Por isso, quanto mais santo é alguém, mais essa pessoa se sacrifica pelos outros, mais reza pelos outros, mais se oferece pelos outros. Porque assim fez o próprio Jesus. E como disse, nós pelo batismo nos unimos a Ele e também nos sacrificamos com Ele, pelos outros. Nós consagrados, nos consagramos a Deus, por quê? Qual o sentido de tornar-se sacerdote, de tornar-se padre? Qual o sentido da freira tornar-se religiosa? Ali atrás tem uma irmã, a Vi, por acaso. Qual o sentido de você deixar, digamos assim, sua vida cômoda lá na sociedade para se consagrar inteiramente a Deus? É uma vocação, sim, uma vocação. Mas vocação para quê? Para ser alguém que está se consagrando a Deus, se santificando ou se sacrificando. Podemos dizer que é o mesmo sentido das palavras, pela salvação dos outros. Senão não tem sentido a minha vida, não tinha sentido nenhum a minha vida sacerdotal se não fosse para sacrificar-me pelos outros. E se eu não realizar isso, podemos ter certeza, mais cedo ou mais tarde vou experimentar aquela frustração, porque não estou cumprindo o meu papel. Como também o papel do religioso é o papel de todos aqueles que amam. Sacrificar-se para salvar os outros e para aliviar o coração de Deus que foi ferido, foi machucado pelas ofensas. Isso a igreja chama de reparação. Se colocar em oração, fazer boas obras, penitenciar-se, para aliviar, digamos assim, os ombros dos outros e reparar o coração de Deus ofendido, é de fato uma expiação, uma reparação. A igreja chama reparação pelos pecados que nós mesmos ou os outros cometeram. Mas a isso todos nós somos chamados. Onde quer que você esteja, no seu estado de vida, você também é chamado a consagrar-se a Deus, a sacrificar-se, a santificar-se pelos outros. Eu me santifico
para que os outros sejam santificados na verdade, diz Jesus lá no capítulo 19, versículo 17 de São João, ou melhor, capítulo 17, versículo 19 de São João. Assim, meus irmãos e irmãs, essas nossas boas obras, penitências oferecidas a Deus têm um grande valor e atrai para nós, para a humanidade, as bênçãos de Deus. E não só sacrificar-se, oferecer-se por um ou por outro individualmente, mas também pela nação, pelo povo. Por isso que muitas vezes, quando as nações, através dos seus representantes, cometem determinados desatinos, ofendem muito o coração de Deus, é natural que todo mundo sofre, todo mundo pena, todo mundo experimenta um pouco as consequências dessas tragédias. Mas quando também começam a rezar, a se colocar diante de Deus, a invocar as bênçãos de Deus, também toda a nação, todo o povo experimenta a graça de Deus. Por isso que muitas vezes vemos que alguns países, algumas nações são consagradas ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Eu já ouvi que mesmo o Brasil foi consagrado uma vez ao Sagrado Coração de Jesus, foi consagrado a Nossa Senhora. Então, nós individualmente ou coletivamente expiamos, reparamos as ofensas cometidas contra o coração de Jesus. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima às criancinhas, aos pastorinhos, o que ela pediu? Pediu oração, penitência, sacrifício pela salvação da humanidade, pela conversão dos pecadores. Aquilo que Jesus Cristo fez, Ele pede através das aparições de Nossa Senhora a nós. E as criancinhas que não tinham pecado, resolveram, a pedido de Nossa Senhora, se sacrificar, oferecer boas obras, penitências, orações, pela conversão dos pecadores, pela salvação da humanidade. Porque nós, adultos, que temos os nossos próprios pecados, achamos-se algo estranho sacrificar-se, oferecer-se pelos pecados nossos e dos outros. É algo muito normal. Quem fez primeiro isso foi Jesus. E nós, nessa festa do batismo do Senhor, refletimos e nos conscientizamos de que temos também essa missão de nos penitenciarmos, arrependermos e nos penitenciarmos pelos nossos e pelos dos outros pecados. E certamente vamos nos aproximar de Deus e trazer conosco muitos para junto de Deus. Toda alma que se eleva, eleva consigo o mundo, dizia a bem-aventurada Elizabeth da Trindade. Toda alma que se eleva, eleva consigo o mundo. Todos se aproximam de Deus, arrastam consigo para junto de Deus uma multidão. Que Nossa Senhora nos ajude a verdadeiramente viver o nosso batismo. Fomos batizados não só com esse desejo de chegar ao céu, mas de levar conosco para esse céu toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.